Meu nome é Rodrigo Fernandes, eu sou aluno do professor Jean, da turma da disciplina Direito do Idoso, segunda-feira, de 11 a 1 hora, e eu vou falar sobre a hipervulnerabilidade do consumidor idoso. Eu vou começar fazendo uma introdução sobre o direito do consumidor. Então, o direito do consumidor surgiu para levar um equilíbrio material a uma relação de consumo. Porque normalmente essas relações se dão entre uma pessoa física e uma grande empresa, um grande conglomerado de corporações, etc. Então, a nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 32, ela determina que o Estado promoverá a defesa do consumidor na forma da lei. E essa lei é o Código de Defesa do Consumidor. Além disso, no artigo 170, inciso 5, ela põe a proteção do consumidor como princípio norteador da ordem econômica. E além disso, ela reserva uma norma no artigo 48 do ADCT, onde ela determina que o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, iria elaborar o Código de Defesa do Consumidor. Não respeitou o prazo, só elaborou depois de 2 anos, mas enfim, o Código do Consumidor ele existe, Código de Defesa do Consumidor. E o seu artigo 1º do CDC já demonstra a importância das normas do Código de Defesa do Consumidor, onde ele prescreve que são normas de ordem pública e interesse social. E isso tudo, essa lei, ela foi criada para trazer, de fato, o equilíbrio à relação de consumo, em razão da vulnerabilidade do consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços, para trazer, na verdade, o equilíbrio nessa relação. Isso quando se trata de um consumidor normal, que ele é vulnerável, aquela vulnerabilidade comum. Só que as coisas ficam, digamos assim, mais graves quando se trata de um consumidor hipervulnerável, como é o caso de um idoso, em razão de vários aspectos que eu vou abordar um pouquinho mais à frente. Para isso, eu vou definir o que é consumidor para a lei. E está no artigo 2º do CDC, que o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Isso significa, destinatário final não é só o destinatário final fático, é o destinatário final fático e econômico. E isso é a ideia da corrente finalista. Ou seja, além de eu trazer o produto para minha casa, utilizar o serviço, eu tenho que ser o último usuário dele. Eu não posso utilizar ele numa atividade remunerada, porque senão eu estou transferindo o preço dele para outra pessoa e eu não sou o consumidor, porque eu não sou o destinatário final. Então, o consumidor é aquele que é destinatário final, fático, de fato, eu tenho um produto comigo, eu sou a última pessoa a utilizar, e econômico, eu não vou lucrar, eu não vou repassar o valor dele em diante. Isso é a corrente finalista, que é a majoritariamente adotada no Brasil, inclusive no STJ. E agora, depois de definir o consumidor, eu vou falar sobre a vulnerabilidade, a razão do desequilíbrio da relação de consumo e o porquê da existência do direito do consumidor. E eu vou ler um trecho que a Cláudia Lima Marques define a vulnerabilidade, onde sendo uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva que fragiliza e enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção. E aí é que está, um sinal de necessidade de proteção. E por isso o direito do consumidor, porque o consumidor precisa ser protegido, já que ele é vulnerável. E são 3 tipos de vulnerabilidade que existem no direito do consumidor, sendo a vulnerabilidade técnica, que é aquela que decorre do desequilíbrio que existe no conhecimento do consumidor em relação ao produto, para o fornecedor, que conhece muito melhor o produto ou o serviço que ele está prestando. Então, o consumidor ele
fica meio que na mão do fornecedor, que pode dizer que o produto faz 1 milhão de coisas, etc. E o consumidor não sabe dizer se é mentira ou não, porque ele não tem o conhecimento técnico necessário que, por exemplo, o fornecedor tem sobre o produto. Tem a vulnerabilidade jurídica, que é decorrência da falta de conhecimento jurídico sobre a relação que está travando, a falta de conhecimento contábil, econômico, e a vulnerabilidade fática, que decorre da superioridade econômica do fornecedor. Como, por exemplo, o fornecedor de produtos e serviços tem um escritório gigante de advocacia para trabalhar para ele nesse tipo de relação, e o consumidor, às vezes, só tem a defensoria pública, né? Em muitos casos. E, além dessas 3 vulnerabilidades, a doutrina ainda reconhece uma gradação de vulnerabilidade, e aí é que está a relação do idoso. Quando a vulnerabilidade de um consumidor específico ela é muito maior do que a vulnerabilidade comum, a vulnerabilidade ordinária dos consumidores de maneira geral. E aí é que entra o idoso. Por quê? O idoso ele está em uma condição peculiar. Em razão do avanço de sua idade, ele tem a capacidade afetada, por exemplo, a capacidade de raciocínio, e isso não precisa nem ser um idoso com algum tipo de doença, basta um idoso comum, normal, saudável. E ele tem o seu raciocínio afetado em razão da idade, ele tem diminuição da sua mobilidade em razão de enfraquecimento do músculo, visão reduzida, falta de conhecimento sobre novas tecnologias. Tudo isso gera uma maior vulnerabilidade para o idoso. E em razão dessas condições peculiares que o idoso ele possui, né, ele se encontra nessa situação, ele está muito mais suscetível a sofrer dano advindo dessa relação desigual de consumo. Então, na verdade, a relação de consumo aí, ela fica muito mais desequilibrada. E existe a necessidade de uma proteção maior, mais efetiva em razão do desequilíbrio maior dessa relação de consumo. E aí eu destaco aqui que a Constituição Federal, no artigo 230, ela diz que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo a sua dignidade e o bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Ou seja, o Estado tem que defender a dignidade e o bem-estar do idoso. É uma questão de dignidade da pessoa humana. Então, não pode deixar o idoso numa relação de consumo sem uma proteção maior, até porque ele precisa de uma proteção maior. E para essa questão da hipervulnerabilidade, convém, obviamente, dizer quem a lei classifica como idoso. E aí está lá no artigo 1º do Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, que é idosa a pessoa que possui idade igual ou superior a 60 anos, 60 anos de idade. Acabei repetindo. Então, a pessoa que tem 60 ou mais de 60 anos é um idoso e, por consequência, não necessariamente, mas em regra, um hipervulnerável, um consumidor hipervulnerável. E aí eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo só para ilustrar a questão da hipervulnerabilidade do consumidor. Eu estava realizando uma compra no Mercado Livre e vem um monte de informação para preencher, etc., no computador. E eu acabei, em razão da falta de informação, não é que seja falta de informação, mas é meio embolado. Eu acabei preenchendo errado o meu endereço e tudo mais. E eu tenho 24 anos, estou acostumado com o computador e tal. Eu fico pensando, se tivesse sido um idoso, ele podia preencher as coisas quase que integralmente erradas, em razão mesmo dessa questão de nova tecnologia, esse novo meio de consumo, ele não tem essa intimidade. Então ele ia precisar, por exemplo, de muito mais informação do que uma pessoa comum. E isso deve ser levado em conta pelo juiz quando acontecer algum problema nessas relações de consumo. O que para mim seria, por exemplo, algo normal e que não seria capaz de anular um negócio, etc. Para o idoso, não. Como ele é hipervulnerável, as condições devem ser observadas de acordo com o Estatuto do Idoso também. Então o juiz aplica o CDC com olhos no Estatuto do Idoso, sempre com vistas à hipervulnerabilidade do idoso e à sua maior proteção.
Então, o idoso, nesse caso que eu falei, precisaria de mais informação do que eu, porque ele é hipervulnerável. O CDC, é bom que fale, ele não se pronuncia sobre o idoso ou sobre os consumidores hipervulneráveis. Na verdade, ele só fala em um determinado dispositivo, que é no artigo 39, inciso 4, dizendo que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços prevalecer-se da idade do consumidor, objetivando impedir-lhe seus produtos ou serviços. Ou seja, é só essa passagem onde ele determina, onde ele proíbe que os fornecedores de produtos e serviços se valham da idade do consumidor. Agora, é bom destacar que essa hipervulnerabilidade não é absoluta, porque existem alguns idosos, de fato, que eles não estão hipervulneráveis em relação ao fornecedor de produtos ou serviços. Existe aquele idoso que, em razão de prática de exercício ou de atividade intelectual constante, ele realmente é uma pessoa assim, às vezes até melhor do que um jovem. Então, é outro caso para o juiz analisar, a questão que não é absoluta essa hipervulnerabilidade. O juiz tem que observar dentro do caso concreto. Mas, em tese, é isso. O idoso ele é hipervulnerável em regra, não é uma questão absoluta. E isso gera um desequilíbrio maior. Então, no momento em que o juiz for aplicar o CDC, ele tem que aplicar o CDC olhando a questão do estatuto do idoso, olhando a questão dos direitos do idoso, olhando que o idoso está em uma condição peculiar. Então, como eu disse, uma questão que para mim seria algo que não é relevante, digamos assim, para o direito, para afetar a relação de consumo, para o idoso seria, como o caso do Mercado Livre, a falta de informação, um preenchimento errado, às vezes uma ligação que um banco entra em contato com o idoso, ele não escuta direito e ele vai aceitando. Esse tipo de coisa que para um consumidor normal às vezes não seria nada, para um idoso já modifica em razão dessa condição de hipervulnerabilidade. Isso é que é a hipervulnerabilidade do idoso. E essa questão, essa construção da hipervulnerabilidade do idoso, ela existe para levar à igualdade material para a relação de consumo, para proteger mesmo o idoso, para equilibrar as coisas, para atingir a justiça final, no caso concreto, evitando, ou pelo menos diminuindo muito, os danos que o idoso, em razão dessa condição de hipervulnerabilidade, acaba por sofrer na relação de consumo. Essa foi a apresentação do meu trabalho sobre hipervulnerabilidade do idoso na relação de consumo, da disciplina Direito do Idoso, do professor Jean, no horário de 11 horas a 1 hora de segunda-feira.